Boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos vocês que estão aqui hoje para acompanhar mais uma aula da Semana da Pré-Safra 2018. Eu sou o Zé Luiz Juliani, aqui da Inseres, e mais uma vez a gente está reunido para participar, dessa vez, do quarto evento da Semana da Pré-Safra 2018, coproduzido por Inseres e por AECO. Em primeiro lugar, as 3 aulas anteriores, a de segunda, de terça e de quarta, já estão disponíveis para vocês reverem na íntegra, totalmente de graça, como vocês sabem. Para assistir, vocês podem acessar as redes sociais da Inseres e da Aegro, tanto no LinkedIn, Facebook e também Instagram. Só procurar a Aegro e procurar Inseres, que lá vocês vão encontrar os links para as páginas da gravação dos webinários de segunda, de terça e de quarta. Chegamos hoje, então, portanto, à metade da Semana da Pré-Safra. É muito bom ter vocês aqui. Estamos quebrando recordes de inscrições, recordes de espectadores, muitas perguntas sendo enviadas e hoje a gente espera que muitas delas sejam enviadas também. Por isso, não se esqueça, no menu que vocês têm aí do lado direito da tela, vocês podem usar o campo perguntas para enviar perguntas para o professor Menten a qualquer momento. As perguntas serão compiladas, serão selecionadas pela Mayara e respondidas ao final do webinar, lá por 7h30, 7h40. E a gente vai estender essa conversa um pouquinho além por conta do atraso no começo da transmissão. As perguntas que forem respondidas e as que não forem respondidas ao vivo serão compiladas no e-book especial que a gente vai lançar em breve sobre essa Semana da Pré-Safra, com todo o conteúdo apresentado pelos especialistas, com todas as perguntas que vocês enviaram para a gente respondidas, para que todos nós tenhamos um planejamento de sucesso para a safra que está chegando. Então, mandem perguntas, participem conosco, porque vocês ajudam a gente a transmitir esse webinar. Últimos recados, um agradecimento especial aos nossos apoiadores, Agricultura de Alta Precisão, Agricultura de Precisão Brasil, Agronomia Top, Agromulher, Mulheres em Campo. Fica o convite para vocês, o portal Vida no Campo também. Sigam as páginas no Instagram, no Facebook e também nos sites. Muito conteúdo de qualidade para vocês aí sobre agricultura. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje, muito obrigado pela paciência. Vamos agora à transmissão, então eu vou passar a bola para a Mayara e o professor, que estão aqui na sala ao lado. A gente está transmitindo direto do Pulse hoje também. Mayara, você pode ligar a câmera aí para a gente, por favor? Tudo ok? Aí, já estamos vendo a Mayara e o professor. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Eu fico por aqui e volto para fazer o encerramento depois. Fiquem à vontade para enviar as perguntas para o professor. Uma boa aula para vocês e até daqui a pouco. Valeu! Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui no quarto dia da Semana da Pré-Safra. Temos hoje o professor Dr. Menten. É uma honra, um prazer recebê-lo. Muito obrigada pela disponibilidade. Hoje o tema é manejo de doenças, como fazê-lo corretamente. Vai ser o mesmo esquema dos outros dias, meia hora de apresentação e a outra meia hora de perguntas. Mas durante a apresentação vocês também podem enviar suas perguntas, que ao final a gente vai tentar responder todas. Caso não consigamos, como ocorreu nos outros dias, a gente vai compilar tudo no e-book, que vai ser disponibilizado para vocês posteriormente. Então, obrigado, professor Menten. Agora passo a bola para o senhor. Muito obrigado, Mayara. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre manejo de doenças de planta. E, como vocês sabem, nós temos centenas de plantas cultivadas. Essas plantas, independente de ser uma grande cultura, uma frutífera, uma hortícola, elas estão sujeitas à doença. Para que uma planta fique doente, é necessário, além da planta ser suscetível, é importante que o ambiente seja favorável, e as características de ambiente mais relevantes é a umidade e, consequentemente, a água livre na superfície da folha e a temperatura. E precisa ainda, para fechar esse triângulo da doença, a presença do agente patogênico, que é o agente causal da doença. Essas doenças, elas podem ser causadas por diversos micro-organismos. Os principais deles são os fungos, mas também nós podemos ter bactérias, protozoários, vírus, nematóides e fitoplasmas e espiroplasmas. Essa figura que vocês estão vendo aí representa
uma célula vegetal e esses diversos organismos com os seus respectivos tamanhos, para se ter uma ideia das dimensões de uma célula e das dimensões dos agentes causais das doenças de planta. Essas são as chamadas doenças infecciosas ou bióticas, porque os seus agentes são transmissíveis através de vários processos que são levados a esse agente infeccioso de uma planta doente ou de outras maneiras que esse patógeno sobrevive até uma planta sadia, aonde se inicia o processo de doença. Bom, uma planta estando doente, isso pode levar a problemas. A evidência mais clara de que uma planta está doente é o surgimento de sintomas. Esses sintomas são bastante variáveis. Mas, de uma maneira geral, as doenças de planta podem causar danos. Esses danos variam em função da suscetibilidade da planta, da agressividade do patógeno, das condições do ambiente. Mas, em alguns casos, esses danos podem ser muito elevados, até 80%, 90% ou até 100%, dependendo, então, da região. Por exemplo, uma das doenças mais importantes hoje no Brasil é a ferrugem asiática da soja, e que, se nós não usarmos métodos de manejo, nós podemos perder cerca de 80% da produção. O manejo de plantas exige a utilização de todas as medidas disponíveis. É o que a gente chama de manejo integrado. Mas nós podemos dizer que nesse manejo de plantas, de doenças de plantas, nós podemos utilizar medidas incluídas no método biológico, que é o uso de micro-organismos antagônicos, o controle químico, que é principalmente o uso de fungicidas, o genético, cuja principal medida é a utilização de cultivares resistentes, os métodos culturais, como, por exemplo, a rotação de cultura, o vazio fitossanitário, e os métodos físicos, que são principalmente o uso do frio para controlar as doenças de pós-colheita, ou, por exemplo, o tratamento térmico, a solarização. E todas essas medidas incluídas nesses 5 métodos compõem o que se chama de manejo integrado de doenças, e isso daí permite, então, que a gente consiga reduzir os danos causados por essas doenças. Nós também podemos classificar, ordenar as medidas de manejo nos princípios gerais, que são a exclusão, que é evitar a entrada do patógeno numa determinada região, a erradicação, que é a eliminação desse patógeno imediatamente após a sua introdução, a proteção, que é formar como se fosse uma camada que protege a planta do contato com o patógeno, a imunização, que é a alteração química ou genética da planta, impedindo que o patógeno, após a penetração, ele colonize, cause sintomas e danos, a terapia, que é, por exemplo, a retirada de uma parte do tecido doente, a regulação, que é alterar o ambiente, tornando esse ambiente menos favorável à doença, e a evasão, que é a fuga, evitar o cultivo de uma determinada espécie num local onde a doença ocorra. Nós vamos dar como exemplo as principais doenças de algumas culturas. Nós vamos começar com a cultura do milho. O milho está sujeito, como todas as plantas cultivadas, a um número grande de doenças. Dessas daí, talvez umas 15 ou 20 possam causar danos econômicos em determinadas regiões, em determinadas épocas do ano, e nós vamos exemplificar aqui com as doenças que são mais frequentes aqui no Brasil. Uma das mais conhecidas é a mancha de Feosféria, também chamada de mancha branca ou pinta branca, que apresenta os sintomas que vocês estão visualizando nesse slide. Uma outra doença importante no milho é a mancha de cercóspora ou cercosporiose, uma doença que surgiu causando problema relativamente recente aqui no Brasil. Outra doença importante, mais antiga, mais tradicional, é a queima de túrcico ou eumintosporiose. Como vocês estão vendo, são manchas diferentes e a gente faz a diagnose dessas doenças baseado nesse tipo de sintoma que vocês estão visualizando nesse slide. Outra doença importante é a mancha foliar de Diploide, que esse patógeno, além de se localizar
na folha, ele também pode se estabelecer na espiga e nas sementes que vão levar esse patógeno para o campo, para uma próxima safra. Entre as doenças mais frequentes estão as ferrugens. O milho, ele apresenta 3 diferentes ferrugens: a ferrugem comum, a ferrugem políssora e a ferrugem tropical. A ocorrência dessas doenças depende de uma série de fatores, mas as 3 são muito frequentes aqui no Brasil. Nós até agora falamos principalmente das doenças causadas por fungos, e agora nós vamos chamar a atenção de uma doença causada por um fitoplasma, que é o enfesamento. Nós temos o enfesamento pálido, o enfesamento vermelho, e aí, nesse slide, vocês veem esse tipo de doença e que se caracteriza por uma redução do desenvolvimento da planta e o surgimento dessa alteração na cor das folhas, que pode ser mais para o vermelho ou mais para o claro. Que esse enfesamento pálido, como nós estamos vendo aí, o impedimento ou a redução no crescimento é semelhante ao anterior, só que vai dar uma coloração mais clara na planta com os sintomas. Vamos falar um pouquinho agora também dos sintomas, não na folha, não na planta como um todo, mas no colmo. Existem várias doenças do colmo no milho. Nós vamos dar aqui como exemplo a mais frequente, a que causa danos com maior frequência aqui no Brasil, que é a podridão do colmo causada pelo coletótrico, que é o agente causal da antracnose no milho. E demonstrar também que os danos podem estar na própria espiga. Nesse caso aqui, nós estamos mostrando uma espiga que está danificada em diferentes níveis pelo Fusarium verticilloides, também chamado de Fusarium moniliforme. E esses patógenos também podem se estabelecer no sistema radicular, causando podridão de raízes, mas também podem causar, logo no início da cultura, durante a fase de germinação e de emergência, a chamada podridão de sementes e, logo em seguida, o tombamento. E o principal patógeno que causa esse problema é o pítio, que é um omiceto. Como que a gente pode controlar essas doenças, particularmente na cultura do milho? Primeira coisa é a utilização de cultivares resistentes e se fazer a rotação de cultivares que apresentem diferentes níveis de resistência aos diversos patógenos. Só para se dar um exemplo, a vida média de um cultivar de milho aqui no Brasil, nos últimos anos, tem sido de 6 a 10 anos. Com a quebra da resistência ou com o surgimento de materiais superiores, essas cultivares mais velhas vêm sendo substituídas e, com isso, a gente tem conseguido, nos últimos anos, aumentar bastante a produtividade. Aqui um exemplo, no lado esquerdo, uma planta com resistência, e quando a gente fala em resistência, não quer dizer ausência total de sintomas ou de infecção, mas uma redução na severidade da doença. Então, à esquerda, nós temos uma planta resistente, não é uma resistência completa, mas é uma resistência que já ajuda no manejo dessa doença, e à direita, uma planta completamente suscetível, e vocês veem o alto grau de severidade dessa doença, que é uma das principais do milho, que é a mancha de feosféria ou mancha branca. Uma segunda opção importante de manejo de doenças em todas as culturas, inclusive no milho, é a utilização dos fungicidas, particularmente dos fungicidas foliares. E essa é uma técnica que não é tão antiga aqui no Brasil. O uso de fungicidas, esse gráfico aqui mostra a evolução das doenças do milho e o aumento da utilização de fungicidas. Então, a gente consegue entender que, a partir de 2007, aí vocês veem na linha azul a quantidade de ingrediente ativo que é colocado, mas o que mais interessa é a gente ver essa linha vermelha que demonstra o aumento na quantidade de fungicidas através de toneladas de produto comercial a partir de 2007, mostrando que os agricultores passam a utilizar mais fungicidas, e as barras verdes significa o valor, o gasto com fungicida que está tendo apenas na cultura do milho nesses últimos 11 anos. E as principais razões
das doenças do milho terem se tornado mais importantes e, consequentemente, a necessidade de aprimorar o manejo, incluindo a utilização de fungicidas, se deve a diversos fatores, como a levar o milho para novas regiões de cultivo, a segunda época, que era chamada antigamente de safrinha e hoje é a safra principal aqui no Brasil, que nós chamamos de segunda safra, o uso da semeadura direta e ficando palha na superfície do solo, isso significa inóculo que sobrevive e que ataca as plantas desde o início do seu ciclo, a ausência de rotação de cultura, o desequilíbrio nutricional, irrigação mal feita, e como exemplo disso, nós podemos chamar a atenção da grande epidemia que se iniciou de cercóspora, particularmente na região de Goiás, na safra 99-2000. Com o surgimento de fungicidas bons, como os triazóis, esses fungicidas passaram a ser bastante utilizados na cultura do milho aqui no Brasil. Só para se dar uma ideia, hoje nós temos registrados aqui no Brasil pelo menos 18 ingredientes ativos ou combinações de ingredientes ativos, e nós temos produtos para controlar diversas doenças, como, por exemplo, a mancha branca, a cercóspora, as 3 ferrugens e outras doenças de menor importância econômica. Então, nós temos ferramentas boas, além da resistência, nós temos outra ferramenta muito importante, que é o uso de fungicidas. Esses fungicidas, eles têm que ser aplicados de maneira adequada, normalmente a gente tem que definir claramente qual é o momento da primeira aplicação, e isso depende de cada região. Por exemplo, eu posso fazer o monitoramento da doença e decidir fazer a primeira aplicação quando a incidência de uma determinada doença chegar a 50%, ou quando ele tiver 2 lesões com as folhas mais próximas da espiga, no início da polinização, quando a planta fica mais suscetível, e normalmente, na média aqui no Brasil, nós temos feito cerca de 3 aplicações por safra, utilizando o intervalo entre aplicações de 10 a 15 dias. Nós também podemos utilizar fungicidas no tratamento de sementes. Temos pelo menos 10 opções de ingredientes ativos que podem ser utilizados no tratamento de sementes. Isso é uma das práticas mais importantes que tem para garantir a boa produtividade. Além disso, podemos lançar mão de uma série de outras medidas, como a rotação de cultura, utilizando espécies não hospedeiras, evitar o escalonamento da planta de milho, da mesma variedade, escolher épocas e locais, regiões, onde não exista um histórico de grande ocorrência de doenças, sempre fazer uma adubação equilibrada, principalmente prestando muita atenção nos níveis de nitrogênio e potássio, utilizar o estande ou a população de plantas adequadas, quer dizer, fazer uma semeadura de acordo com as recomendações técnicas, acertar bastante a profundidade de semeadura, evitar uma semeadura muito profunda, que isso vai estimular as doenças como tombamento causado por píthium, fazer uma irrigação adequada, fazer o controle adequado de insetos e plantas daninhas, que podem ser vetores ou hospedeiros alternativos dos agentes causais, e fazer a colheita no momento adequado. Então, só para dar essa ideia, tem várias opções e a gente tem sempre que utilizar o manejo integrado. Vamos dar um outro exemplo de uma outra cultura importante para o Brasil, não tão importante como o milho, que é o sorgo. O sorgo, como todas as culturas, está sujeito a uma série de doenças. Aqui, didaticamente, nós dividimos nas manchas foliares, onde, por exemplo, nós temos a antracnose, a queima de túrcico, cercosporiose, a mancha zonada, e nós temos também podridões no colmo, nós temos doenças da panícula, como a doença açucarada, ou os mofos que aparecem nos grãos, e nós temos doenças como a ferrugem, como o míldio, como a virose. Nós vamos dar como exemplo aqui para vocês as doenças que são as mais frequentes e as que mais nos preocupam. Uma delas é a antracnose, causada pelo coletótrico. A mancha, o sintoma inicial aparece na nervura principal da folha do sorgo, e a cercóspora, que essa é uma doença também muito frequente. Os sintomas, vocês estão vendo aí essas manchas alongadas, que se assemelham um pouquinho com
a cercóspora do milho que nós já falamos. E uma doença muito frequente é a ferrugem, é uma espécie de ferrugem diferente daquelas 3 que nós já nos referimos na cultura do milho. Essa é a ferrugem causada por Puccinia purpúrea. E para fazer o controle dessas doenças foliares, nós utilizamos algumas daquelas medidas que já citamos anteriormente, principalmente cultivares resistentes, o uso de sementes sadias ou devidamente tratadas, rotação de cultura, o enterrio de restos culturais e a eliminação de plantas hospedeiras. Uma outra doença que merece destaque, uma doença que surgiu no Brasil há relativamente pouco tempo, em 1995, é a doença açucarada ou ergot, que é causada pelo clavíceps. Os sintomas são bastante característicos, essa gota de uma secreção açucarada que aparece na panícula do sorgo, e isso aí tem afetado bastante a produção, tanto comercial como a produção de sementes híbridas em sorgo. E para fazer o controle dessa doença, nós devemos usar híbridos altamente produtores de pólen, evitar o cultivo em regiões ou épocas mais frias, que são as mais favoráveis a essa doença, fazer a rotação de cultura, eliminar hospedeiros alternativos e, no caso de produção de sementes híbridas, utilizar fungicidas nas plantas que são macho estéreis. E, por último, nós vamos dar como um exemplo rápido aqui para vocês, doenças numa cultura que não é uma gramínea, é uma leguminosa, muito comum aqui no Brasil, que é o feijoeiro. O feijoeiro também está sujeito a uma série de doenças. Aqui, didaticamente, nós citamos, nós dividimos as doenças entre as que causam problemas radiculares no feijoeiro, podridões, etc. E entre essas aí, nós vamos destacar algumas delas, como a murcha de Fusarium, a podridão cinzenta do caule, a podridão radicular seca, os nematóides das galhas, causada por meloidógene, a podridão do colo, causada por Sclerotium, e a podridão radicular, causada por Rhizoctonia. Aqui, um exemplo de uma doença importante, dessas que nós citamos, a podridão radicular seca, que é causada pelo Fusarium solani, forma specialis faseoli. Uma outra doença importante, que é a podridão cinzenta do caule, causada pela macrofomina, faseolina, e a murcha de Fusarium, que é uma outra espécie de Fusarium, Fusarium oxysporum, forma specialis faseoli, que pode apresentar sintomas, além do sintoma de murcha, pode apresentar essa descoloração, essa alteração na coloração dos vasos, já que se trata de um patógeno vascular. Sintomas bem característicos, bem drásticos do nematóide das galhas. Existem 2 meloidógenes que são os mais frequentes no feijão, meloidógene javanica e meloidógene incógnita. E aqui citar algumas doenças importantes da parte aérea. Entre elas, nós podemos citar o mosaico dourado, que é uma doença causada por vírus, tem como transmissor a mosca branca, o mofo branco, que é causado pela esclerotínia, a mancha angular, a antracnose e a murcha de Curtobacterium, que é uma doença bacteriana. As demais, o mofo branco, mancha angular e antracnose, são doenças causadas por fungos. Aqui um exemplo, um slide mostrando claramente o que é o mofo branco, causado pela esclerotínia, um sintoma bem característico da antracnose, causada pelo coletótrico, um sintoma característico da mancha angular e um sintoma característico do problema causado pela Curtobacterium flacunfaciens, uma doença relativamente nova, com bastante ocorrência nessa região aí do norte do Paraná, sul do estado de São Paulo. E uma doença bastante característica, bastante importante, principalmente na safra da seca ou na safra de inverno do feijão, que é o mosaico dourado, causado pelo vírus do mosaico dourado do feijoeiro. E como é que a gente maneja as doenças do feijoeiro? Mas a gente segue mais ou menos as mesmas orientações. O primeiro ponto é encontrar um cultivar adequado,
que é recomendado para a região, que tem boas características comerciais, que tem bom rendimento, mas que tenha resistência às principais doenças que ocorrem naquela safra. Você pode estar plantando feijão das águas, o feijão da seca ou o feijão de inverno. Utilizar o controle químico, que é o uso de fungicidas, sempre buscar o uso de utilização de sementes sadias ou adequadamente tratadas, já que a maior parte das doenças do feijoeiro são transportadas e transmitidas por semente, e fazer o manejo cultural, que é a utilização daquelas medidas que nós já nos referimos anteriormente. Para isso, vocês podem consultar os catálogos das características das cultivares. Por exemplo, esse slide aí mostra uma série de cultivares de feijão, alguns mais importantes, outros menos importantes, e a reação que ele tem aos agentes causais de algumas das doenças. Na sequência aqui, nós temos a mancha angular, a antracnose, a ferrugem, o crescimento bacteriano, a murcha de Fusarium, o mosaico dourado e a murcha de curtobactério. Então, é sempre importante a gente conhecer antecipadamente quais são as principais características das cultivares que nós vamos plantar, para já estarmos mais esclarecidos a respeito de se ele é suscetível ou não às doenças mais importantes que ocorrem naquele local. Outra alternativa é o uso de fungicidas no tratamento de sementes. Nós também temos uma série de produtos que são registrados. Para saber quais são esses produtos registrados, uma das alternativas é entrar no Agrofit, que é um local em que a gente pode encontrar no site do Ministério da Agricultura, e aí nós vamos ter todos os produtos que podem ser utilizados e, através de conhecimento, de informações, escolher o mais indicado para aquela região. E nós temos também uma série enorme de fungicidas que são registrados para aplicação foliar. Também no Agrofit nós podemos buscar essa informação e optar por um produto que seja eficiente contra aquela doença, aquele alvo que seja o mais importante na nossa região. Considerando os métodos culturais de manejo, nós temos sempre que buscar um espaçamento para evitar a criação de um microclima muito favorável à doença, fazer adubação equilibrada, evitando excesso de nitrogênio e evitando deficiência de potássio. Esses são os dois nutrientes mais importantes. Fazer um manejo de irrigação adequada, evitando excesso de água, fazer uma rotação de culturas ou utilização de adubação verde e fazer um preparo do solo adequado, evitando a compactação. Solos compactados, geralmente, nós vamos ter plantas mais debilitadas e mais sensíveis, mais sujeitas à ocorrência de doenças e danos mais expressivos na lavoura. Então, era isso, rapidamente, que eu tinha que apresentar, de uma maneira muito simples, e fico à disposição para esclarecer ou para buscar informações que posteriormente possam ser úteis para vocês se prepararem para a próxima safra, encontrando uma solução para os problemas que possam vir a ocorrer nas doenças de planta em geral. Usamos aqui apenas como exemplo essas 3 culturas. Muito obrigada, professor. Agora vamos às perguntas. Temos algumas aqui. O Ítalo Bicalho Castro pergunta: boa noite. Estamos no estado do Pará e a pressão de chuva é muito grande. Com isso, sofremos com os fungos. O que fazer para reduzir essa pressão de doenças? Bom, Ítalo, aí a gente não dá para fugir da região, né? Você viu que uma das opções de controle é quando a gente foge da região. Aí você está nessa região, o que você tem que procurar é, durante todo o ano, escolher períodos menos chuvosos. Se isso não for possível, você tem que estar extremamente preparado em utilizar sementes de boa qualidade, escolher semente certificada e estar preparado, conhecendo o histórico, estar preparado para fazer aplicações de fungicida ou a utilização de cultivares resistentes às principais doenças que ocorrem na sua região. O Ítalo ainda pergunta que os principais problemas que ele tem é a mancha e a antracnose. Como fazer para controlá-las? Acho que ele está falando sobre que mancha?
Será que Não falou. Tá, deve ser a mancha angular, né? Fala aqui pra gente. Mas, para essas duas doenças, nós temos algumas cultivares que têm um certo nível de resistência. Mas você tem que escolher entre as cultivares que têm boa adaptação aí na sua região, se tem alguma que tem um nível de resistência satisfatória. Se isso existir, opte por essas cultivares. Se não, você tem que estar atento à aplicação de fungicidas e de todas aquelas outras medidas culturais que, embora não tenham um efeito muito dramático, o conjunto delas, como, por exemplo, escolher o espaçamento adequado, fazer as plantas estarem vigorosas, bem adubadas, etc., isso já vai ajudar bastante a você reduzir a severidade das doenças que ocorrem na sua área. O Eliezer Patrocínio Rosa pergunta: qual a diferença entre o enfesamento pálido e o vermelho? São dois patógenos diferentes, embora os danos sejam muito semelhantes, ambos são transmitidos pelo mesmo inseto vetor, pela mesma cigarrinha. Então, nessa última safra, nós tivemos sérios problemas com essa doença em milho. E aí nós temos que usar principalmente cultivares resistentes, melhor opção, e se você não dispuser de cultivares bem adaptadas à sua região com nível de resistência satisfatória, uma outra opção é fazer o manejo do vetor, já que nós não dispomos de produtos químicos que sejam eficientes para controlar o fitoplasma, que é o agente causal. O fitoplasma é um tipo de uma bactéria sem paredes celulares, paredes da célula dessa bactéria, mas nós não dispomos de produtos químicos eficientes para controlar esse patógeno. Ele ainda pergunta qual desses dois enfesamentos é mais prejudicial. Tem sido, não há dados na literatura que mostram qual que é o mais prejudicial. O que nós vemos aqui na nossa região com maior frequência é o enfesamento vermelho, mas isso depende de cada região. A Mônica pergunta qual o melhor manejo para enfesamento vermelho no milho. Acho que já foi. Acho que é mais ou menos isso que eu já falei, Mônica. Espero que tenha entendido. Se não foi suficiente, você volta na pergunta aí que a gente tenta esclarecer um pouquinho mais. O Edson César Seconello pergunta: gostaria de saber como manejar mofo branco em soja. Olha, o mofo branco, que eu comentei aqui para feijão, o fungo se chama Sclerotinia, ele tem mais de 200 diferentes espécies de hospedeiros. A principal medida de manejo é evitar a introdução do patógeno na sua área. Para isso, você tem que usar sementes livres do patógeno. Pelo menos livre dos escleródios, que são as estruturas de resistência que pode acompanhar a semente. Mas, mesmo sementes sem escleródios, pode levar o micélio de forma dormente. Então, você tem que partir de sementes de produtores idôneos. Se você quiser, você pode pegar uma amostra dessa semente e pedir para um laboratório fazer um teste de sanidade de semente, e se tiver presença do patógeno na semente, não use essa semente. E, em última análise, fazer um tratamento, e nós dispomos de alguns produtos que você pode encontrar no Agrofit, que tem uma certa eficiência no tratamento de sementes. Mas o mais importante, se esses métodos, se o patógeno já se estabeleceu na sua área, e aí você tem um problema sério, porque esse patógeno ele permanece durante 10 anos, ele sobrevive no solo, porque ele tem essas estruturas de resistência, que são os escleródios, você vai ter que procurar variedades menos suscetíveis, e aí a principal característica são cultivares que têm um hábito de crescimento mais erecto, evitar um plantio muito adensado, porque esse microclima é extremamente favorável, e ainda utilizar fungicidas, embora não sejam muito eficientes, ajudam a dar um manejo, no manejo integrado dessa doença, que é importante, principalmente aqui no Brasil, na soja e no feijoeiro. Agora o Henrique Alcindo Lang pergunta: professor, a utilização de silício é de fato eficiente na prevenção de doenças? Olha, ele entra como uma medida a mais, mas certamente não tem a mesma eficiência dos fungicidas.
Então, hoje se fala muito em silício, em fosfito, mas certamente esses produtos não estão ainda registrados como produtos para controlar doenças de planta. Eles têm um efeito da mesma forma que a gente fala numa adubação bem feita, com potássio, evitando excesso de nitrogênio, mas você tem que estar atento principalmente aos fungicidas, são os produtos que foram desenvolvidos, tem toda uma série, uma quantidade muito grande de estudo para se chegar num produto químico que nós chamamos de fungicida, que tem uma eficiência maior e muito mais específica contra os fungos para os quais ele obteve o registro. Agora, o Bruno Ferreira pergunta quais as medidas de controle após a identificação das primeiras plantas no campo com murcha de Curtobacterium. Olha, o ideal também, como sempre, é a prevenção. O ideal é você evitar a introdução dessa bactéria no campo, porque, como eu já falei, com doenças bacterianas, nós não dispomos de produtos químicos que sejam eficientes. Não temos fungicidas que são registrados para o controle dessa doença depois que ela se estabeleceu. Então, aí a principal medida é buscar cultivares que tenham um certo nível de resistência e evitar a introdução, além de tentar fazer um espaçamento adequado para que a disseminação entre plantas seja a menor possível. Agora a pergunta do Rafael Fagundes Cabelo. Boa noite. Em relação às doenças da soja, na opinião do senhor, não estamos nos preocupando muito apenas com a ferrugem e deixando um pouco de lado doenças como antracnose, mofo branco, que produz escleródios e que são doenças que permanecem no campo? Você tem toda a razão. A ferrugem da soja ela ficou tão importante que muitas vezes nós deixamos de utilizar, deixamos de pensar e inclusive de utilizar, escolher cultivares ou mesmo escolher fungicidas que sejam eficientes a outras doenças. Você citou duas dessas doenças, né? E eu poderia citar, por exemplo, também a mancha-alvo, que em alguns casos os fungicidas que nós vemos utilizando para controlar a ferrugem não são os mais indicados para controlar essas outras doenças. Caso específico da antracnose, que nós temos que procurar fungicidas de um outro grupo, dos benzimidazóis, enquanto que para as ferrugens nós usamos essas misturas de triazóis, trobirulinas, ou agora entrando também as carboxamidas, e o mesmo vale para o mofo branco. Mofo branco eu já falei bastante, né? Mas existem alguns fungicidas, agora felizmente já registrados, com um nível de eficiência muito bom, mas que você também vai ter que buscar isso aí no Agrofit ou conseguir a receita de um engenheiro agrônomo, porque são produtos diferentes daqueles normalmente utilizados para controlar a ferrugem. Agora, o Gabriel Novoletti, que está aqui com a gente, pergunta por que o excesso de nitrogênio pode causar algumas doenças. Olha, o excesso de nitrogênio ele vai dar um desenvolvimento vegetativo muito intenso na planta, e isso aí torna os tecidos mais suscetíveis à maior parte dos patógenos. Então, existe essa recomendação geral de que plantas com um crescimento vegetativo muito grande, além de se tornar mais suscetíveis, elas também criam, pela quantidade de folha muito grande, podem criar um microclima mais favorável ao desenvolvimento desses patógenos, principalmente por reter mais umidade, e essa água livre na superfície da folha é um dos principais fatores que levam à alta ocorrência de doenças. Agora a gente tem uma pergunta da região amazônica, do Aristóteles de Jesus Teixeira Filho. Gostaria de saber como evitar um mofo na vagem do feijão vigna na região amazônica no inverno amazônico, que impacta na produção dos grãos. Olha, eu acho que eu não sei se você está se referindo à esclerotínia mesmo, ou algum outro tipo de doença, porque uma das principais doenças do feijão calpi na região amazônica é a teia micélica, causada por Rhizoctonia ou Thanatephorus.
E esse é um dos grandes problemas aí na região amazônica. Eu gostaria que depois você me desse um pouquinho mais de informação para eu saber esse nome que você usa de mofo aí na região, qual é o agente causal. Daí talvez eu possa contribuir um pouquinho mais para uma solução de você. Pode enviar por aqui mesmo, Aristóteles, que a gente vai ver. Agora perguntam aqui qual a melhor medida de controle para cercosporiose em soja. Olha, a cercospora em soja, ela é uma doença foliar. Ela não é tão importante como a ferrugem, mas se ela existir, se ela estiver ocorrendo, preocupando vocês, grande parte das nossas cultivares tem um certo nível de resistência. Nós já tivemos, no passado, uma doença causada por uma espécie de cercospora, que vocês atualmente talvez nem conheçam mais, que foi a cercospora sogina, que dava uma mancha na folha, e que quase a totalidade das cultivares hoje registradas aqui no Brasil são completamente resistentes a essa cercospora. O que nós temos hoje em soja é a cercospora kikuchi, que apresenta, uma doença, vai causar uma doença foliar típica de final de ciclo, está entre as doenças de final de ciclo, juntamente com septória, e também mostra a causa, a chamada mancha púrpura nos grãos de soja. Os fungicidas foliares que são aplicados para o controle da ferrugem, normalmente controlam razoavelmente bem essas doenças de final de ciclo. Tanto que, em culturas bem conduzidas, onde se faz um manejo bem feito da ferrugem, em geral, a ocorrência dessas doenças de final de ciclo tem sido menos frequente. Agora, a pergunta do Everton Souza, da Bahia. Depois de um período muito quente, seguido de chuva, é comum um ataque bacteriano na cebola. Depois de identificada a doença, o que podemos fazer para controlá-la? Dependendo do estágio de desenvolvimento, a gente ainda pode lançar mão de alguns fungicidas. Mas o ideal é sempre a gente utilizar as medidas preventivas. O coletótrico, que causa antracnose na cebola, é um fungo que é disseminado muito pouco pelo vento. Ele é principalmente disseminado pela chuva ou pela água de irrigação. Então, nós temos que procurar algumas medidas que evitem a disseminação, entre elas, caso a cultura seja irrigada, o ideal seria fazer uma irrigação não por aspersão, mas uma irrigação por gotejamento ou outros métodos que evitem o impacto das gotas de água e, com isso, a disseminação do patógeno, ou fugir das épocas de alta pluviosidade, porque essas são as condições mais favoráveis à ocorrência dessa doença. Agora, o Pedro Paulo de Souza Silva pergunta: boa noite, a irrigação noturna em feijão potencializa o surgimento de doenças no feijão devido ao maior tempo de molhamento? Olha, provavelmente o contrário, porque se você, normalmente o molhamento, o orvalho ocorre mais durante a noite. Então, se você faz a irrigação durante o período noturno, você não está prolongando o período de molhamento. Já existe o molhamento devido ao orvalho, e aí a água de irrigação apenas vai complementar. Normalmente você estende o período de molhamento das folhas quando você faz essa irrigação a partir das 10 horas, quando essa água livre na superfície da folha, em condições normais, geralmente já desaparece. Agora a pergunta do João Vitor Matutino. Boa noite. Aplicar fungicidas preventivos é uma boa alternativa para evitar as doenças no campo? Em alguns casos, é fundamental. O caso específico da ferrugem asiática da soja, é muito importante que a aplicação seja preventiva, independente se você está usando um fungicida protetor ou um fungicida curativo ou sistêmico.
porque se trata de uma doença extremamente agressiva, explosiva. E aí, essa decisão de fazer a aplicação preventiva deve levar em consideração o histórico do momento que essa doença começa a ocorrer, mas principalmente as condições ambientais. Sempre que houver a possibilidade de água livre na superfície da folha, temperatura já adequada, nós devemos estar atentos para fazer a primeira aplicação desses fungicidas protetores. E estarmos atentos também à disponibilidade de qualquer sistema que preveja a ocorrência, que tenha essa capacidade de fazer a prevenção, a previsão da ocorrência de doença. E para isso existem para algumas culturas métodos mais científicos baseados no acúmulo da quantidade de chuva ou dados meteorológicos obtidos como duração do período de molhamento das folhas ou a umidade relativa do ar. Agora o João Mendes Pereira Júnior pergunta, ele é de Mato Grosso, e fazer a soja em plantios estreitos, em torno de menos de 15 polegadas, pode ser prejudicial para a cultura no futuro próximo? Sim, para cada cultivar e para cada região, você tem que saber qual é o stand ideal. Se você faz um adensamento muito grande, embora possa ter algumas vantagens de você ter um maior número de plantas, se a região for sujeita à ocorrência de doenças, você vai estar criando um microclima mais favorável devido à pequena aeração. E esse microclima favorável, principalmente a ocorrência de água livre, é extremamente favorável ao desenvolvimento de doenças. Aliado a isso, nós vamos ter mais dificuldade de que as aplicações com fungicida atinjam as folhas baixeiras da cultura, que é, via de regra, por onde iniciam-se as principais doenças da cultura. Ele fala aqui da doença mofo branco, que tem problema na região. Particularmente mofo branco. O mofo branco é a típica doença que depende da germinação do escleródio que está no solo, que vai formar o apotécio, que cada região chama de um jeito aí, da tal da orelhinha, e a época mais suscetível da cultura da soja é durante o florescimento. Se você tiver uma cultura muito fechada, a eficiência da germinação desses escleródios, formando os apotécios que vão liberar os ascósporos, que são as estruturas que vão dar a infecção inicial, principalmente nas flores da soja, vai ser muito difícil você fazer a proteção química, também devido a essa dificuldade do fungicida aplicado chegar até os tecidos suscetíveis. E o Josafá Lima de Oliveira pergunta até quando devo me preocupar com a antracnose do milho? Olha, o principal é você tentar buscar cultivares mais resistentes. E hoje nós temos uma ampla gama de cultivares. Importante é que você busque informação na empresa que está te vendendo a semente, qual é a reação das cultivares adaptadas à sua região, que tem o maior nível de resistência. A outra possibilidade é você sempre buscar sementes certificadas e sementes tratadas, porque esse patógeno ele pode ser transmitido pelas sementes. Agora o Yuri Dalmoro pergunta, professor, qual é o melhor horário de entrar com a aplicação do fungicida em soja e, consequentemente, a maior absorção do produto? Não existe um horário em que o produto é mais adequado. O mais importante é você fazer a aplicação nos momentos em que haja uma menor deriva. Então, você tem sempre que escolher momentos do dia em que não haja nem ausência de vento e nem excesso de vento e se preocupar bastante com as condições de umidade relativa. Períodos extremamente secos vão fazer com que a deriva seja grande,
além de você correr o risco de levar os produtos para áreas indesejadas, você também vai ter uma menor penetração das gotículas entre as folhas da cultura e, consequentemente, a não proteção das folhas mais baixeiras, como eu já comentei, via de regra, por onde começam as principais doenças. Agora, o Igor de Jesus Santana pergunta: o desenvolvimento do controle seria uma boa alternativa para o controle da cigarrinha no milho, em comparação ao controle químico, para reduzir os casos de enfesamento? Sem dúvida. Eu acho que a gente sempre tem que pensar no manejo integrado. Uma única medida de manejo, ela, além de ela não ser tão eficiente, via de regra, como quando você conjuga diversas medidas, nós corremos o risco de, se ela não dá certo, nós estarmos totalmente desprotegidos. Então, todas as vezes, nós temos que ter sempre essa visão ampla de todas as medidas já aqui citadas e procurar utilizá-las no momento adequado. Inclusive, esse uso adequado de todas as medidas de manejo vai nos levar à possibilidade de só utilizarmos os fungicidas ou o controle químico, isso vale para qualquer cultura, quando, de fato, eles forem necessários, porque isso ocorre quando as demais medidas utilizadas anteriormente não foram suficientes para garantir o nível de controle desejado para evitar perdas que sejam consideradas inaceitáveis. Ele fala aqui também sobre o controle biológico da cigarrinha. Exato. Então, hoje nós temos, inclusive, essa é uma das áreas que está aumentando bastante. Hoje, quando a gente fala em produtos fitossanitários, existem os produtos fitossanitários biológicos, que estão aumentando bastante o uso, e a principal razão do aumento, do maior uso de controle biológico, é que a qualidade desses produtos está melhorando bastante, além da logística, da distribuição desses produtos estarem chegando a um grande número de produtores. Talvez o que falte ainda é um pouco de consultores que já conheçam bem a eficiência desses produtos para estarem ajudando os produtores a utilizarem esses produtos com mais frequência. Mas só para você ter uma ideia, existe uma previsão de que o controle biológico, através desses produtos fitossanitários, agora desenvolvidos por empresas muito bem aparelhadas e que têm um bom controle de qualidade, tem aumentado aqui no Brasil na faixa de 15% ao ano. Agora a pergunta do Daunei Castanho, de Castro, no Paraná. Boa noite. Em se tratando de doenças do milho, qual delas exige maior atenção e qual o melhor momento de controle e tipo de controle recomendado? Olha, como eu falei na apresentação, as doenças variam bastante de região para região, mas as que normalmente têm causado mais preocupação no Brasil como um todo são as doenças foliares, principalmente a mancha branca e as ferrugens têm sido as mais frequentes. Na região mais do Brasil Central, existe o grande problema de cercóspora, mas aí a sua observação, a conversa com consultores na sua região e principalmente aquelas cultivares que vêm sendo utilizadas rotineiramente vão te ajudar bastante a você ter um histórico da área. E esse histórico da área, essa experiência dos produtores da região, são fundamentais para que a gente saiba antecipadamente quais são as doenças que provavelmente vão ocorrer. Além disso, existe uma variação também das doenças mais frequentes ou mais preocupantes na primeira safra e na segunda safra, já que as condições de ambiente são diferentes quando a gente considera essas duas possibilidades do cultivo do milho. Agora o Lion Aragão Souza pergunta: as doenças de solo, como Fusarium e outras, podem ter um controle eficiente depois da infestação, ou o melhor seria mudança de área ou mudança da cultura? Olha, o ideal é evitar a introdução desses patógenos numa determinada área, porque esses patógenos de solo, eles são chamados patógenos de solo porque eles produzem algum tipo de
estruturas de resistência que mantêm esses patógenos viáveis por longos períodos, podendo chegar até 10 anos. Mas uma das maneiras desses patógenos serem introduzidos numa área anteriormente livre é através da utilização de sementes portadoras desses patógenos. Por isso que a gente insiste bastante em que, principalmente quando vai se entrar numa nova área, nunca foi cultivada essa lavoura, ou que há muito tempo já não se planta uma determinada espécie, que nós prestemos muita atenção na origem da semente e se faça um tratamento o mais perfeito, o mais adequado. Essa é uma das razões do que nós estamos chamando hoje de tratamento industrial de sementes, ter aumentado bastante, porque esse passou a ser uma prática muito utilizada pelos agricultores, que vem observando a eficiência do tratamento adequado, de um tratamento seguro das sementes, evitando que esse patógeno se estabeleça. Uma vez estabelecido, nós podemos pensar numa rotação de cultura, embora nós saibamos que nem sempre vamos ter alternativas de espécies de importância econômica que possam ser incluídas num processo de rotação, e, como você falou, o abandono da área, isso já aconteceu em diversas regiões. No caso de feijão, aqui na região de Coaíra, em São Paulo, nós tivemos sérios problemas pelo surgimento de patógenos no solo na cultura do feijão, que inclusive inviabilizaram a cultura em pivô central, um grande investimento, mas que, por falta de uma ação preventiva, levou a sérios problemas. Agora estamos nos aproximando do fim. A pergunta do Saulo Cândido: gostaria de saber se alguns protozoários são benéficos ou se existem somente patógenos. Olha, os protozoários que são patogênicos são exceções, no caso das plantas cultivadas. A maior parte dos protozoários, eles têm uma relação neutra com as plantas. Então, quando a gente pensa em doença de planta, sem dúvida nenhuma, as mais frequentes são os fungos, e depois seguido pelas bactérias, pelos vírus, pelos nematóides e alguns poucos fitoplasmas. Bom, agora chegamos ao fim. Gostaria de agradecer a participação de todos. Novamente tivemos uma participação muito boa, com pessoas de Minas Gerais, Piracicaba, Bahia, Rio Grande do Sul. Então, fica aqui nosso agradecimento. Queria agradecer especialmente ao professor Menter pela disponibilidade, pela excelente aula, né? Excelentes respostas também, tudo na ponta da língua, né, professor? Então, é isso. Amanhã, como de costume, a gente disponibiliza essa aula gravada. Vocês podem ver nas redes sociais da Egro. Também visitem nossos sites, blog.egro.com.br e insedes.com.br. Agora é com vocês, Maravilha, Maiara, maravilha, professor. Muito obrigado pela aula de hoje. Pessoal, a Maiara deu os últimos recados aí para vocês. A partir de amanhã vocês vão ter acesso à gravação da aula completa de hoje. Vocês já encontram as aulas de segunda, terça e quarta nas redes sociais da Inseres e da Egro, lá vocês já podem ter acesso, e também no e-mail. Vocês receberam segunda, terça e quarta os e-mails com os conteúdos. Vocês já podem acessar também diretamente pelo e-mail. Um último recado para vocês. Muitas pessoas estão perguntando para a gente sobre os certificados. Sim, a gente vai emitir certificados para quem acompanhou a Semana da Pré-Safra ao vivo. A gente vai emitir esses certificados na semana que vem, e eles terão uma carga horária de 6 horas, que correspondem às 6 horas de aula que a gente teve aí, que vamos ter de segunda até sábado. Vocês receberão a confirmação por e-mail de quando forem emitidos esses certificados. Então, fiquem tranquilos, a gente recebe muito e-mail com dúvidas sobre certificados. Fiquem tranquilos, porque sim, vai haver a certificação para vocês aí que participaram e que estão conosco na Semana da Pré-Safra. Pessoal, muito obrigado a vocês pela atenção, por estarem aqui conosco hoje, pelas perguntas, pela interação com o professor. Fica o convite novamente, www.inseres.com.br, blog.aegro.com.br e nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, @egro@inseres. Vocês encontram as maiores informações, novidades e tudo sobre a Semana da Pré-Safra e sobre as duas empresas nesses canais.
Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui conosco hoje de novo. Um bom descanso, uma boa noite. E amanhã a gente se encontra para mais um evento da Semana da Pré-Safra. Tchau, tchau e até amanhã.